Olá, eu sou Juliana Pimentel, advogada, especialista em direito previdenciário. Estamos aqui para gravar mais um episódio para o canal As Irmãs do Previdenciário. E hoje eu estou na companhia da minha irmã, minha sócia Mariana Pimentel, e nós vamos receber para o debate de hoje o Dr. Alexandre Ataide, servidor do INSS aposentado, advogado especialista em direito previdenciário. A doutora Alessandra Ataide, advogada especialista em direito previdenciário. Nós vamos tratar de uma demanda aqui de processos administrativos do INSS. Doutor Alexandre, doutora Alessandra, sejam muito bem-vindos. Uma honra tê-los aqui no nosso canal. Olá, Mariana. Olá, doutora Alessandra, doutora Alexandre. E hoje é um dia bem especial. Minha amiga, doutora Alessandra, no podcast das Irmãs do Previdenciário. Uma amiga querida que eu conheço há mais de 20 anos. É verdade. Da faculdade para a vida. Isso aí. Sejam bem-vindos. Prazer é todo nosso. Estamos à disposição. Muito obrigada. Então, vamos começar o debate, né? Hoje nós vamos falar sobre algumas demandas, né? Enfim, sobre processos administrativos no INSS. Os nossos convidados, eles relataram para a gente que eles estão se deparando com muitas decisões administrativas em desarmonia, principalmente no que tange a pedidos de CTC. Eles vão detalhar para a gente o que é CTC e benefícios rurais também. Então, começando aqui esse diálogo, gostaria de passar a palavra para vocês, para que vocês possam trazer para a gente o que tem acontecido, o que o INSS, né, tem aí feito e que está acontecendo aí essa desarmonia nas decisões administrativas. Primeiras damas. Bom, vamos lá. A certidão de tempo de contribuição é um documento que o INSS emite, no qual ele compila o período que um servidor público tem de regime geral, o tempo que ele tem junto ao INSS, para que esse tempo seja levado ao regime próprio, no caso, o órgão público onde o servidor atualmente trabalha, e esse tempo possa ser contabilizado juntamente com o regime próprio para fins da aposentadoria do servidor público. Para poder solicitar esse documento, nós fazemos um requerimento administrativo junto ao INSS. E a nossa grande dificuldade tem sido exatamente a falta de uniformidade nas decisões dos servidores para conceder ou não esse documento. Sim, no momento de reconhecer principalmente períodos que não estão registrados no CNIS, períodos em que as pessoas, antes de fazerem o concurso, atuaram como DT, como comissionados, e muitas das vezes, naquele período da década de 90, em que tinha a questão da criação dos regimes próprios, alguns ficaram tipo no vácuo, só que, pela lei, são reconhecidos como empregados na condição de DT, na condição de comissionados, e esse tempo tem que ser reconhecido e expresso na CTC que a doutora Alessandra se referiu. Aí, doutores, a pessoa faz o pedido, vocês, né, advogado, faz o pedido da CTC no INSS, para constar nessa CTC o período do INSS para ele levar para o instituto, né, para o regime próprio onde ele quer aposentar. E aí, o INSS, né, indefere essa CTC? Sim, indefere. Ele indefere esse período que não está no CNIS, alegando o famoso CADPREV, que é um cadastro que os entes, municípios, estados, até a própria União, têm junto ao Ministério da Previdência. Só que tem leis, tem a própria norma do INSS, a IN 128, que diz que esse período, sendo comprovado que houve efetivo trabalho e que não houve recolhimento para regime próprio, ele obrigatoriamente tem que constar na CTC. Alguns servidores, ao receberem e analisarem o processo, entendem todos os argumentos e fundamentos que a gente coloca no pedido e concedem. E outros simplesmente citam o CADPREV, foi criado um instituto que nem funcionou, né? Como vários municípios têm Vila Velha, Anchieta, muito clássico, Guarapari, foi criado o instituto, mas ele não se efetivou na prática, foi criada a lei simplesmente. Lá na frente é que esse instituto passou a vigorar com os recolhimentos, enfim. Esse período reconhecidamente é de regime geral. O servidor não aceita. E aí vem um problema seríssimo, que é, por exemplo, você recebe professoras, principalmente, elas andam muito juntas. Então,
vão juntas para fazer o pedido, idênticos períodos, na mesma situação. Uma consegue e a outra não. E aí vai explicar isso para elas. Aí a culpa é do advogado. Né? E o que vocês acham? Por que tem essa falta de uniformidade desses entendimentos dos servidores públicos? Será que cada um entende de uma maneira, não está com conhecimento na legislação, ou não tem uma orientação correta para poder aplicar? Por que será? Ou é região, de repente cada região entende de uma maneira? São vários os problemas. A região, a gente estava até tentando discutir, buscar uma solução para isso, e ele, como ex-servidor, bateu muito na tecla dos cursos, né? Que eles alinham os entendimentos, e hoje já está essa dificuldade dos cursos entre os servidores. Um outro problema também, que a gente também estava tentando pensar numa solução, é a questão da gratificação dos servidores pela concessão dos benefícios, que tinha que se rediscutir isso, porque às vezes o servidor naquela ansiedade de, né, analisar logo o processo, às vezes não analisa com cuidado, com o zelo necessário, né, não vê a legislação, vai buscar o embasamento, a fundamentação. E às vezes a demanda é muito grande, né? Falta de servidor, isso, né? Sobrecarrega, não tem um tempo hábil para poder detalhar. Falta de estrutura mesmo, né? Que eles têm. Resumindo, é muito mais fácil e rápido dizer não. E aí o segurado fica prejudicado, né? Completamente. Porque aí tem que buscar a justiça, o recurso é muito demorado. Na justiça a gente consegue com mais rapidez, só que aí tem mais custo para o servidor, né? O segurado geralmente servidor de algum órgão público, e ele fica também naquela expectativa, foi negado. E do meu colega, ela conseguiu, por quê? É muito complicada essa situação. Além disso, a gente... Perdão. Não é essa discricionalidade que o servidor tem também, porque ele nega e não tem uma cobrança quando... Quer dizer, até tem previsão em lei, mas no meu caso, por exemplo, eu vou tentar arrumar um jeito de abrir um processo administrativo contra um ex-colega, fica difícil, fica muito... Mas ele tem essa possibilidade de fazer do jeito que ele quiser e fica por isso mesmo. E aí vocês, doutores, fazem o que diante dessa situação? Quando o segurado procura vocês, né, ele faz o pedido, da CTC é indeferido. Vocês, diante disso, qual a melhor solução para eles, para os segurados? Juizar judicialmente, recorrer? A depender de como foi feito o processo, às vezes a gente até reinicia do zero e começa um novo processo. Pede revisão também e recurso, mas só que é muito demorado. E a pessoa está na ansiedade. Normalmente, quando a pessoa pede a CTC, é porque ela já tem em mente se aposentar no regime próprio. E aí, nesses casos, a gente também judicializa e enfrenta um outro problema. Porque quando o segurado, além do tempo para averbar no regime próprio, ele tem um tempo a mais que ele pode se aposentar também no regime geral, ele pode obter as duas aposentadorias, enquanto não for emitida essa CTC para ele averbar no regime próprio, ele não consegue se aposentar no regime geral, porque a IN tem um artigo 514, parágrafo 1º, que diz que o tempo de CTC só pode, para servidor que se aposentou, só pode ser aproveitado o tempo posterior à aposentadoria. Então, como a gente vai aposentar no regime geral e ainda não conseguiu extrair aquele tempo anterior para juntar no regime próprio? Então, a pessoa fica sem as duas aposentadorias, sem poder se aposentar tanto no regime geral quanto no regime próprio até resolver essa questão. E causando um impacto danado, né? Exatamente. Financeiro, né? Também financeiro para o segurado. Emocional. E falando de professor, vocês falaram de professor, eu lembro. Quando eu atendo algum professor, vários já falaram, Mariana, pelo amor de Deus, eu preciso de me aposentar. Então, essa profissão, né, essa função de professor é muito desgastante. Também vejo isso todo dia. Então, eles precisam com urgência, né, desse documento. Exatamente. E encontra essas situações. E aí, falando das divergências nas decisões, a gente encontra basicamente, inclusive, um terceiro caso dentro dessa situação. Uns negam, né, alegam que tem CADPREV e tal, negam. Outros analisam os fundamentos e o que é demonstrado e concedem. E tem um terceiro viés, que é o pessoal que reconhece, não, tem direito sim,
trabalhou, tem a prova, tem o contrato, tem a nomeação, só que não tem o recolhimento. E aí, geralmente, quando a prefeitura ou o Estado, eles dão o documento, a DTC, eles colocam que aquele período foi feito através de parcelamento, porque houve multas, é uma história muito comprida para a gente falar aqui. Mas aí o servidor exige que o segurado vá no ente pegar um comprovante de que aquele parcelamento foi pago, o que é um absurdo, porque, você lembra, 8.212, a própria IN tem também a obrigação do recolhimento, no caso de empregado, e DT e comissionado são, na lei, enquadrados como empregados, é de total responsabilidade do empregador. Então não tem que se exigir isso no servidor. Quer dizer, tem agora aparecendo isso também, que é um absurdo, que totalmente contra o que diz as normas. Sem contar que eles são hipossuficientes. Como que eles vão produzir essa prova? Exatamente. Joga uma responsabilidade para ele que não é dele. E né? a própria IN dá o artigo, né, dizendo que é de responsabilidade do órgão público manter o CADPREV atualizado. A responsabilidade do segurado que pleiteia o benefício é somente apresentar a DTC com o anexo 4 e o 5. O órgão público fornece e eles ainda passam mais essa demanda para o segurado. E vocês acham o que poderia ser realizado pelo INSS, pelo Instituto, para poder diminuir essa divergência de decisões entre os servidores? Vocês têm? Vou falar como ex-servidor. No passado, nós tínhamos muitos cursos presenciais, tinha até viagens, a gente ia, reunia um grupo, tinha uma primeira parte que era questão até psicológica de como atender o segurado e depois entrava na legislação sempre que houvesse uma atualização. Só que hoje tem um ponto desfavorável, que são as atualizações constantes, toda hora, mas tem um que é muito favorável, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Então, o servidor mais experiente, o profissional treinado, preparado, ele faz uma espécie de um curso, e que fosse um curso gravado, né, para o servidor, para acesso ao servidor, sendo que o servidor teria obrigação de cumprir essas horas de curso. E até, de repente, fazer uma avaliaçãozinha e tal, para ver que a pessoa realmente assistiu. E aí poderia ter uma uniformidade maior nas decisões. Nós vamos entrar agora no aspecto da aposentadoria rural, a gente vai ver o problema que isso pode trazer, cada um decidir de um jeito e ficar por isso mesmo. Ou seja, falta de capacitação dos servidores do INSS, doutor Alexandre? Muita falta. Qual é a leitura que o senhor faz, assim, na sua experiência como ex-servidor, né, na época que o senhor atuava, e da realidade que a gente, né, verifica hoje? Porque essas divergências, elas só causam prejuízos para os segurados e, consequentemente, né, os segurados vão acionar o judiciário e aí nós caímos aqui na situação que a gente tem vivenciado, né? O judiciário abarrotado de processos numa situação que não necessariamente seria, né, a via judicial necessária para resolver uma demanda dessa, que se tivesse, de repente, um servidor capacitado, né, estudado, qualificado, né, poderia resolver, porque o prejuízo que causa na vida de uma pessoa, de um segurado, que ele, né, preenche os requisitos para se aposentar, por conta de uma CTC, é grande demais, né? Inclusive, tem alguns entes que ainda não fizeram a reforma completa que está prevista em lei do seu regime próprio. Então, se o servidor conseguir dar entrada na aposentadoria antes dessa reforma, ele ainda garante alguns direitos adquiridos no regime anterior. A partir do momento que essa decisão do INSS demora ou não sai de imediato, enfim, ele pode perder, porque nesse período muda o regime, como aconteceu com a Prefeitura de Guarapari, que no final do ano passado mudou, e aí prejudica um monte de pessoas que estavam na iminência de conseguir a aposentadoria, talvez com uma idade mais flexível, enfim, são prejudicados e muito nessa situação. Agora, a saída para isso, talvez se fosse criado um setor em que as revisões pudessem ser analisadas com mais agilidade, principalmente quando tem aqueles erros, né, graves, aquele erro crasso em que o servidor... Isso aí poderia ajudar. Agora, se não tem gente nem para analisar, imagine gente para revisar, mas poderia ser uma saída. O recurso geralmente é favorável ao segurado servidor, né? Segurado que é servidor de algum ente, mas demora uma vida para ser julgado e outra para ser implantado, que não tem tempo para falar aqui,
mas é outro entrave que os advogados enfrentam, né, e os segurados também, quando fazem por conta própria, a implantação do recurso que são providos na junta ou no conselho e não são aplicados de imediato. Não são implantados. Vocês falaram sobre essa falta de uniformidade em relação à CTC, né? Essa questão de CTC para o servidor. Tem outro direito administrativo, outra matéria dentro do direito administrativo, outro benefício que também sofre com essa questão de divergência do entendimento dos servidores? Temos o que vocês vários. trazem para nós? Temos vários. A gente traz aqui a nossa experiência, né? Especialmente também em relação ao segurado especial, os pescadores. Porque a região que a gente atua, que é sul do estado, Anchieta, Piúma, Guarapari, nós temos muitos pescadores e marisqueiras. E essa questão da comprovação da dependência econômica, ela tem sido um problema muito sério e até da comprovação da atividade, né? Especificamente quando se trata da economia familiar. O regime de economia familiar permite que esposa, filhos, né, que não são emancipados, casados, e que participam da atividade possam ser contemplados pegando a prova emprestada do titular, ou do cabeça, vamos falar na linguagem popular, dessa família rural ou de pescadores. Então, você gravou o número do... Artigo 116, parágrafo 3º. Então, ali é bem claro. Inclusive, da IN. É porque buscar aqui vai demorar. Eu acho até engraçado que eu sou um velho novo, um velho novo advogado. Jovem então, advogado. Um pouco tempo de advocacia, 18 para cá. Não, 18. 18 eu aposentei. 7 anos. Então, o que acontece? Já não é mais um jovem advogado. Já passou. O que acontece? Eu lembro muito bem de quando a gente vai prestar a prova da OAB ou fazer algum concurso, daquelas expressões que são assim taxativas, qualquer, todas, né? E nessa lei que ela citou, ali é bem claro, fala tudo isso. Qualquer prova do titular serve para o componente do grupo familiar. E aí o que acontece? Os pescadores, são vizinhos, é uma área de pesca ali, Anchieta, onde eu atuo. Ela atua mais Guarapari e Vila Velha. O que acontece? Aí, 2 colegas, ou então uma vai, e aí ela tem o tempo dela exclusivo de marisqueira, 2014 para cá, 2010 para cá. Aí não daria os 15 anos. Só que ela sempre atuou com o marido em regime de economia familiar, esviscerando, tratando peixe, limpando o camarão, enfim. Aí a gente faz a autodeclaração com muito cuidado, essa autodeclaração é terrível, né? Coloca aquele primeiro período de regime de economia familiar e a partir de que ela tem o RGP dela individual. O que acontece? Alguns servidores aceitam, porque está na lei, está claro, esse período de regime de economia familiar junto ao esposo, e outros não. Só que elas se comunicam entre si, essas marisqueiras. E aí falam, não, eu consegui, olha lá, o doutor fulano de tal conseguiu. Mas eu fui lá e não consegui. Aí tem aquela cobrança, porque é incrível e está tudo muito bem comprovado, não precisa de interpretar. Tem tá a base claro de dados na lei. para comprovar um período. Ele só tem que consultar as provas que a gente junta desse período que está faltando e ainda assim, por isso que a gente fala da divergência, da falta de uniformidade de entendimento. E se tiver algum pescador nos assistindo, o que ele precisa, quais são os requisitos para ele conseguir se aposentar? Vocês poderiam falar um pouquinho para poder eles saber o tempo? Com o advento das chamadas bases governamentais, que tudo tem que estar no sistema, primeiro está com o RGP super em dia. Que é o registro, né? É o Registro Geral de Pesca. Tá? Aquela carteirinha, cada um chama de um jeito. Dependendo da categoria dele, se for um pescador embarcado, tem a caderneta de inscrição na Marinha, com o embarque, o rol de embarque, dependendo do tipo de aposentadoria que ele for pedir. Quer dizer, a aposentadoria é uma só, mas o tipo de atividade que ele exerce como segurado especial. Então, ter todos esses cuidados. Um outro cuidado que o pescador e o lavrador têm que ter é em relação, às vezes, a emprestar o nome para que um parente possa abrir um CNPJ. A sobrinha vai vender roupa e precisa de ter um CNPJ, mas aí, por um motivo qualquer, não pode abrir, pede emprestado ao tio, ao pai, ao irmão. E a pessoa, inocentemente, cede, passa a ter um CNPJ, o que descaracteriza ele na área rural, tanto como pescador como lavrador.
E aí, quando vai despertar, na hora da aposentadoria, às vezes com a mão cheia de calo, trabalhando na lavoura a vida toda, mas aquele CNPJ fica ali agarrado. Então, tem que ter muito cuidado com isso. E um outro cuidado que a gente sempre tem que tomar, tanto o lavrador como o pescador, a partir do momento em que fracassou, deu uma seca, no caso do lavrador, a pesca está ruim, se ele for exercer alguma atividade na área urbana, parada de usina em alguma empresa, às vezes trabalha de carteira assinada para fazer a pavimentação, o asfalto que está passando lá no interior onde ele mora. Ele nem deixa de ser lavrador, mas ele vai lá fazer o trabalho braçal. É um bico, né? Isso, É na um nossa bico, mas só que é registrado. Da Registrado, um região, bico verão, registrado. que sempre E aí, aparecem esses empregos. O que acontece? Essa contribuição vai para o CNIS como contribuição urbana. Então, qual é o cuidado que ele tem que ter? Acabou esse contrato, acabou esse momento em que ele saiu, arrumar um jeito, né? E aí tem vários mecanismos de marcar o retorno dele documentando para a área rural ou para a área da pesca. Porque senão, se ele não fizer isso, pode ter problema. Vai ter problema na hora de se aposentar. Dá muito isso, dá uma pena danada, que você vê que a pessoa realmente é do campo ou é da pesca, mas perde porque... Então tem que ter cuidado com essas coisas também. Emprestar nome para CNPJ ou abrir um CNPJ por algum motivo qualquer, quis se afastar, ou se assinar carteira numa atividade urbana, quando acabar, retornar. Na região a gente vê muito pescador emprestando para filho abrir quiosque na beira da praia. Aí Prestando o nome para abrir um MEI, por exemplo, né? Isso aí, para o filho abrir um quiosque na beira da praia, tem ligação com a atividade, mas descaracteriza, infelizmente. Aí depois prejudica, né? Completamente. Um rural pescador que queira aposentar na segurada especial. Aí algumas pessoas falam assim, mas e a aposentadoria híbrida? Vamos imaginar o cara que foi para a área urbana, trabalhou lá e tal, e se somar tudo junto vai dar o tempo para a híbrida. Só que a híbrida é aos 65 anos, e o pescador, o lavrador, homem, pode se aposentar aos 60, e a mulher aos 55, na híbrida aos 62, é uma diferença muito grande. Então é importante o lavrador e o pescador manter essa condição da atividade que eles exercem para poder se aposentar um pouquinho menos, até porque o trabalho é bem árduo, bem duro, né? É um trabalho braçal muito desgastante, né? No sol, né? Disposição. É verdade. Bacana. Dicas valiosas para vocês que estão aqui nos assistindo nesse episódio com o Dr. Alexandre e Dra. Alessandra Taide, principalmente dicas valiosas para você que é pescador aí da região de Guarapari. Tenham bastante atenção para essas dicas que os advogados estão trazendo para os senhores. Dr. Alexandre, os requisitos, então, para aposentadoria de pescador, né? Já que a gente entrou nesse assunto. O senhor já trouxe a idade mínima e a questão da contribuição, como é que é? Tem contribuição, não tem? Qual é o tempo? Não tem. Explicar para a nossa sociedade capixaba, nossos pescadores. O segurado especial não tem um tempo, a contribuição, mas ele tem que ter alguns requisitos que facilitam muito. Por exemplo, o pescador que tem direito ao seguro defeso, né, ele paga uma contribuição presumida, né, sobre a produção, que é anual e que dá a ele o direito de ter esse defesa. Isso é uma forma, inclusive, mesmo que ele não vai requerer o defesa, pagando essa contribuição, é uma forma de marcar um retorno naqueles casos em que a pessoa saiu, né, da área de segurado especial para a área urbana, e quando volta, essa contribuição é muito importante. Requerer o defesa, manter o RGP em dia, os embarques, e qualquer documento que a pessoa for tirar na vida normal do dia a dia, sempre que perguntarem a profissão, colocar a qualificação. Inclusive, foi batizar uma criança, foi ser padrinho de casamento, sempre que colocar o nome, não deixar de colocar a qualificação na área que a pessoa atua, no caso da pesca ou da lavoura. Isso vai ajudar muito na hora de constituir as provas para poder aposentadoria. E essa prova, ele precisa juntar as provas do período de 15 anos no mínimo, não é isso? 15 anos. 15 anos como pescador. Como Exatamente. pescador. Ou como lavrador. 5 minutos. Então, poderia até abordar um assunto que eu acho que vocês devem viver também, né? Quando tanto o rural quanto o segurado especial, o pescador ou o lavrador, ele pode ter esses 15 anos que a doutora se referiu de forma descontínua. Ele pode ter trabalhado lá atrás, ficou saiu, se afastou por algum motivo, por doença, não requeriu nenhum benefício, abriu um CNPJ e depois deu baixa.
e ele retomando a atividade pode somar o tempo, né, os tempos em que ele teve lavrador, com a única condição que a lei pede, né, que a pessoa esteja atuando na lavoura ou tenha qualidade segurada como lavrador, como pescador. E não determina qual o tempo que esse retorno tem que estar previsto. Na justiça, às vezes, por uma questão de jurisprudência ou de hábito, eles às vezes falam em 2 anos, mas isso é mais 2 anos de mínimo de exercício de atividade. Mas a lei não determina nada disso. E na área administrativa, há decisões em que o servidor considera o que está na lei e outros acham que é um pouco tempo, porque tem muito achismo, gente que acha que a lavradora ou a marisqueira que pinta a unha não exerce atividade. Tem de tudo. Tem atendimento para tudo, né? Tanto no INSS quanto no nosso judiciário. Tem até servidores que falam assim, eu não leio pedido de advogado. Eu olho o CNIS e se está lá, muito bem, se não está, quer dizer. Então, eu fico assim, poxa, mas tem um trabalho danado. E outra coisa, ajuda o servidor, porque no que você faz um requerimento assim, com fundamentação, é só ele conferir se aquela fundamentação é real e dar segurança para aquele, porque o servidor tem muito medo, né, de conceder um benefício de forma errada e depois ser punido por isso. Então, a fundamentação que o advogado coloca no pedido, desde que seja bem, pode ficar também como se estivesse se dirigindo a um juiz, botar de forma bem objetiva, facilita e dá segurança ao servidor para decidir. Sim. Bacana, ótimas dicas. É isso aí. Então, vamos caminhando para o final do nosso podcast. Agradecendo mais uma vez, uma honra recebê-los, doutora Alessandra. Igualmente. É muito amiga da minha irmã, né, Mariana, minha amiga também. Sejam sempre bem-vindos e estamos sempre à disposição. Obrigada, doutor Alexandre, doutora Alessandra. Sucesso, que Deus abençoe a vida de vocês, pessoal, né, familiar, profissional também. E conte com a gente. Estou querendo pendurar estuteiras. Né? A gente que agradece pelo convite, pela oportunidade. Vocês são pessoas maravilhosas que a gente admira muito. Profissionais de excelência que estão sempre buscando se capacitar, melhorar os conhecimentos. E, além disso, são pessoas maravilhosas com uma empatia, com um amor pelo próximo, cristãs que ajudam de tudo quanto que é forma. É uma honra. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece. Doutora Alessandra, minha amiga, doutor Alexandre, um privilégio e uma honra tê-los aqui conosco. Obrigada pela presença de vocês. Um abraço a todos e a você também que está nos curtindo. Isso aí.